O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, inicia-se agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje nós estamos aqui com a presença de uma pessoa muito querida, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Obrigada pela tua participação, Sérgio. Obrigado, Delmar. Uma alegria. Obrigado a vocês. Tua prática, para quem não te conhece, você é médico psiquiatra. Eu sou médico clínico geral. Sim. Né, neurocientista, estudo o cérebro e áreas do comportamento e, portanto, invado a área da psiquiatria. E eu gostaria que você falasse um pouco assim de casos clínicos, casos que chegam até você, alguns exemplos que você possa lembrar, onde foi importante essa tua visão, né, da mediunidade, da espiritualidade, de todas essas questões junto à medicina, junto à tua prática, Sérgio. Aí há muitos casos curiosos, não é? Por exemplo, havia uma paciente que ela havia sido internada no hospital psiquiátrico. E ela chegando lá no refeitório, ela pegou e derrubou as mesas do refeitório violentamente e foi contida pelo staff do hospital e colocada num quarto com portas fechadas assim, porque ela arrebentava as portas, era um quarto forte e etc, etc e tal. E ela dizia assim para mim, depois de ter passado toda a crise, dizia: doutor, eu era espectadora de tudo que estava acontecendo, mas eu fui tomada por uma força que me dominou, mas eu mesmo observava que o que eu estava fazendo era uma coisa errada. Esse caso, a questão envolvia uma possessão. E eu digo possessão baseado no Código Internacional de Doenças, o CID-10, o ITF 44.3. Então, na verdade, é muito importante o médico saber discriminar onde entra o viés espiritual, mediúnico, entendeu? Num caso, porque se não for abordado esta questão fenomenológica, no caso, a pessoa, o médico fica restrito à medicação, com resultados pobres muitas vezes. Entende? Então, esses casos são muito frequentes. Casos também de o indivíduo é diagnosticado com epilepsia, vem o eletroencefalograma com resultados normais ou com alterações eletroencefalográficas que não justificam a alteração. E quando você vai ver a crise, você percebe que não é uma crise tipicamente epilética, que há uma mistura entre uma conversão histriônica, que é um modelo diagnóstico diferente da epilepsia, e não sabe o que fazer com aquilo, mas é muito interessante, existe uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, na obra do André Luiz, que usa o termo manifestação histeroepileptiforme, são casos mediúnicos. Se você não abordar também sob um viés espiritual, você não consegue dar um encaminhamento para o caso. Normalmente você usa a medicação, no caso anticonvulsivante, para conter, você vai trabalhar a pessoa, porque mediunidade é que nem árvore. Ela abre uma copa para o além, mas precisa ter raiz. A identidade da pessoa precisa estar sendo trabalhada. Para ela abrir uma copa, né? Porque eu digo assim, o primeiro espírito que a pessoa precisa receber é você mesmo, não é? Quer dizer, você saber para o que você veio ao mundo, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, o seu papel no mundo, isso é que é importante. Aí você vai se abrir para outros focos. Então a mediunidade envolve essa questão psíquica. E trabalhar a questão fenomênica. Existem muitos perfis de mediunidade que se a pessoa não exercitar, ela não tem domínio. Eu imagino que para você, Sérgio, acabam chegando assim casos bastante complicados, onde a família muitas vezes já procurou vários tratamentos e as pessoas muitas vezes não conseguem um resultado favorável. E aí entra essa visão espiritual. Você lembra de algum outro caso para contar para nós? Eu acho que é importante frisar para o público, Delmar, que é o seguinte, o médico, quando aborda uma questão espiritual, num primeiro momento ele precisa de cumprir as metas que a medicina oficial determina. Porque se você faz o diagnóstico errado, não é? O indivíduo tem uma epilepsia, tem um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, tem um problema pulmonar, uma doença autoimune, uma hipertensão, tem que fazer o diagnóstico correto e introduzir a medicação correta. Isso é fundamental. Depois,
o médico precisa, muitas vezes com a ajuda de um psicólogo, conhecer um pouco do universo da pessoa que está por trás da moléstia, não é? Que é a alma da pessoa. Munido dessas informações muito bem alicerçadas naquilo que a ciência convenciona, aí nós partimos para a parte espiritual. Então a parte espiritual, para ser corretamente encaminhada, precisa estar embasada nos casos que envolvem questão médica. Claro. Porque a maior parte das pessoas tem questões espirituais para serem tratadas e lidadas nas instituições religiosas, mas há casos que envolvem uma situação médica. Então, nesses casos, a gente precisa cumprir esse roteiro, esse diagnóstico correto, conduta correta do ponto de vista médico formal, e aí entrar nesse universo do espiritual com segurança, não é? É interessante porque há que se fazer pesquisas na área. Eu me recordo uma vez que um jornalista, até conhecido, o Goulart de Andrade, sim, que tinha um programa, falava, vem comigo, né? Muito interessante. Tal. Sim. E ele nos ligou e disse assim, Sérgio, eu quero que você mostre, que prove que existe o espírito. Eu quero passar um programa com a prova. Eu falei, puxa, será possível uma coisa dessa num programa? Mas nós aceitamos o desafio. Ele foi ao serviço, eu estava com um dos médiuns que fazia parte de nossa investigação, chamamos um colega neurologista da Universidade Federal de São Paulo, especialista em eletroencefalografia, instalou-se um computador com eletroencefalógrafo, o colega neurologista estava presente junto conosco, um staff de médicos, havia uma série de auxiliares de apoio para o médium, foi instalado o aparelho, o eletroencefalograma começou a correr. Sim. Nós invocamos o estado de transe, as câmeras filmando, etc. E o Goulart de Andrade, muito gozador, muito engraçado, falava assim, manda vir um Misifree, né? Eu falei, nossa, vamos ver o que vai dar, né? E aí manifestou uma entidade. O Goulart falava, conversa com ela. Comecei a conversar, comecei a perceber que realmente havia uma personalidade manifesta ali que não era a figura do médium. Mas o eletroencefalograma estava correndo igual. Dava para ver na tela e etc. Aí o Goulart falou assim para mim, Sérgio, pede para o espírito alterar o eletroencefalograma, que é uma coisa impossível de uma pessoa fazer conscientemente. Claro. Né? Aí eu pedi, o senhor pode alterar o eletroencefalograma? Imediatamente o eletroencefalograma fez... Não é? Sim. O Goulart de Andrade parou o programa e falou assim, convencido? Acabou o programa. Acabou o programa. Quer dizer, existe uma biofísica da relação entre o espírito e o corpo. Sim. Não é? A fenomenologia espiritual, ela mexe com o organismo. Você está me fazendo lembrar as pesquisas que foram feitas com Francisco Cândido Xavier, com Chico Xavier. Não vieram? Dos Estados Unidos, pesquisadores com toda uma aparelhagem. Não Você falou uma coisa interessante, desculpa, Delmar. Imagina. Você veja, o meu foco de pesquisa não é o médium paranormal. Tá. Sabe? Eu tenho estudado a mediunidade na pessoa comum. Certo. A mediunidade do cotidiano. Sim. Porque a maior parte das pessoas fala assim, eu não tenho mediunidade. Entende? É verdade. Mas acontece que o organismo humano é uma estrutura mediúnica. Veja bem, uma célula do nosso organismo, ela precisa de ser sensível à química. Sim. O alimento, não é? Você acorda de manhã, a bexiga está cheia, você está sentindo. Verdade. A célula precisa ser sensível ao biológico, ao químico. Isso. Não é? Mas, ao mesmo tempo, as nossas células precisam ser sensíveis à alma. Você se preocupa, você se emociona e o seu coração acelera. Então, o organismo humano ele tem uma face sensível ao biológico e uma face sensível ao espírito. Sim. Ele é, por si, um organismo mediúnico, intermedia dois universos. Então, não há quem não tenha uma sensibilidade. Uma mulher grávida está incorporando o espírito. Aliás, se a gente pode dizer que há uma incorporação mediúnica propriamente dita, que o espírito entra no corpo, é quando a mulher engravida. Por isso que no pré-menstruo, a mulher no pré-menstruo, ela está com um organismo parecido com a grávida. Sim. Os seios engurgitados, os ductos lactíferos proliferados, edema cerebral, então ela fica hiperestésica, conectiva, não é? O útero com o endométrio alargado para receber o embrião. Sim. Mas se não vem um ser renascente ali, não é? Ela fica aberta para o espírito que estiver ali, de acordo com a sintonia dela. Então ela fica fora, meio
meio fora. Se a sintonia não for positiva, aquilo sintomatiza. Aí, ou na área de comportamento, ou invade o hipotálamo e tem reações orgânicas. E aí vem a TPM, né? A famosa TPM, a famosa por exemplo. TPM, que é sempre dias antes. Exatamente. E muito se fala da influência da mãe sobre o feto durante o período da gestação. E pouco se fala da influência do feto sobre a mãe. Quando você diz que há. E eu lembro que na minha segunda gestação, eu tinha uma vontade de comer um determinado legume que não era comum minha vida toda, eu já tinha 27 anos. Assim que eu dei à luz, parou à vontade e quando ele já era um bebê, começou a comer comida salgada, era o preferido dele. Então você vê uma coisa tão, olha, interessante, tão né? concreta, vamos dizer assim, o quanto essa questão mediúnica que você está dizendo. Você vê, a Raquel Soifer, uma grande psicanalista que estudou psiquismo fetal, ela detectou uma fase da grávida que é esquizotípica, em que há uma cisão da identidade, uma dissociação. Sim. Uma primeira fase esquizotípica. E por quê? Porque tem uma outra consciência invadindo a mente dela ali. Exatamente, exatamente. E tem, voltando um pouco ao início da nossa conversa, Sérgio, as universidades no mundo e aqui no Brasil, existem universidades com a cadeira medicina, espiritualidade, ciência e espiritualidade, Sérgio? Sobretudo nos Estados Unidos. Tá. Né? Nos Estados Unidos você tem o Journal of American Medical Association, que é um jornal científico muito importante. Sim. Ele coloca que existem as 50 melhores faculdades de medicina nos Estados Unidos já tem a disciplina Medicina e Espiritualidade na graduação e na pós-graduação. Puxa, boa notícia. Aqui no Brasil nós temos algumas universidades, a pioneira foi a Universidade Federal do Ceará, não é? E nós estamos agora com a Universidade de São Paulo também, a Faculdade de Medicina, com a disciplina optativa Medicina e Espiritualidade para terceiro e quarto ano. Não é? É uma visão bem esperançosa, não é, Sérgio? O mundo está... A ciência chegou num limite em que ela precisa entender que a natureza se estende para o universo que nós não enxergamos. Não é? Você vê, do espectro eletromagnético conhecido, que a ciência conhece, apenas 0,0000000000000000001% é o que a gente pode enxergar. Uau. De tudo que é conhecido. Quer dizer, quem só crê no que vê, não acredita em tanta coisa que vivencia no cotidiano. Não é? Você teria algum outro caso assim, que te vem à mente agora, de bate-pronto? Eu acho muito importante, por exemplo, os casos de câncer. Sim. Tá? Quando se fala de tratamento espiritual, muitas vezes se busca o milagre na cura espiritual. Na cirurgia. Sem atentar para o fato de que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Então, o que acontece? O tratamento espiritual, ele vem coadjuvar com o tratamento médico, porque o tratamento médico também foi algo presenteado por Deus, porque Deus que deu a inteligência ao homem para construir o acesso ao saber, conhecer o corpo humano, conhecer a fisiologia. Então, a medicina também é sagrada. Aliás, a ciência é sagrada, porque ao investigar a natureza, nós nos aproximamos do Criador, não é? Sim. Não é? Então, é necessário que se faça o tratamento médico, mas o tratamento espiritual coadjuvando traz um prognóstico muito melhor. Mas nós temos recebido alguns casos muito interessantes em que o paciente vem ao consultório deprimido pelo diagnóstico de câncer, muitas vezes considerado terminal, e nós iniciamos a assistência espiritual, sempre voluntária, sempre gratuita, que é uma prerrogativa necessária para a boa sintonia. Sim. E o câncer começa a paralisar, não é? Eu tive um caso de um paciente que ele dizia assim: doutor, já faz 1 ano que eu estou fazendo essa assistência e não morro. Eu preciso voltar a trabalhar, não é? Aí eu coloquei ele para dar passe. Sim. Porque eu imaginei o seguinte: uma pessoa que está superando o câncer deve ter uma energia poderosíssima, né? Verdade. Ele vinha da quimioterapia para dar passe. E o que é o passe? O passe, aliás, é um termo médico. O Hahnemann, fundador da homeopatia, coloca o passe como procedimento médico, está no organon da homeopatia. A homeopatia é uma especialidade oficial da medicina, mas é a doação de energia através das mãos. Sim. Não é? Muito bem, ele ia transmitir essa energia. Imagina a pessoa que estava com câncer desesperançosa recebendo um passe de um paciente que estava superando o câncer, a força que ele não tinha. Muita.
Passaram-se mais de 5 anos, não é? Ele disse assim, preciso voltar a trabalhar. Claro. Não é? Eu falei, mas qual era a profissão do senhor? Eu era marceneiro. E eu disse ali, então o senhor vai fazer a mesa da sessão mediúnica. O dia que o senhor manifesta na sessão. Né? E fez a mesa, né? Morreu de idade. Olha só. Morreu de idade. Maravilha. Não é? Eu não vou dizer que todos os casos de câncer funcionam dessa forma. Claro. Mas será que não poderia funcionar dessa forma? Coisa não boa. É? Será que a medicina não precisa avançar um pouco nesse território? Não é? Muito obrigado pela tua participação, Sérgio. Um forte abraço para vocês. E o programa Transição chega ao seu final. Esperamos estar juntos na próxima vez. Programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!